Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha mais uma vez neste canal para juntos aprendermos, estudarmos e aprendermos a palavra do Senhor Jesus mediante o comentário da nossa escola bíblica dominical. Estamos iniciando o 4º trimestre do ano de 2021, aprendendo a respeito do apóstolo Paulo, o mundo político religioso da época do apóstolo dos gentios. O tema da nossa lição é o apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Para trazer um ensino na sua grade curricular sobre o apóstolo Paulo, que foi o principal escritor do Novo Testamento. O Novo Testamento é composto por 27 livros, dos quais 13 livros, sem sombra de dúvidas, foram escritos pelo apóstolo Paulo. Considerando que Lucas, que foi o seu assessor direto, escreveu o Evangelho segundo Lucas, que leva o seu próprio nome, e escreveu também Atos dos Apóstolos. E quanto à questão da carta aos Hebreus, há alguns que defendem que não foi de autoria de Paulo. Particularmente, creio eu que a carta aos Hebreus também é de autoria do apóstolo Paulo, pelas características, pela forma de saudação, forma de escrita. Creio eu que Hebreus também foi escrita pelo apóstolo Paulo, no entanto, ela omite ali o seu autor. Se a carta de Hebreus foi realmente escrita por Paulo, os seus escritos somam a 14 epístolas. Considerando ainda que Lucas foi o seu assessor direto e que escreveu Atos dos Apóstolos e também o Evangelho segundo Lucas, podemos ver de uma certa forma, uma vinculação com o apóstolo Paulo de 16 livros ou pelo menos 15 livros, uma participação. Nós temos uma participação do apóstolo Paulo, não praticamente ali no Evangelho, mas principalmente em Atos dos Apóstolos, considerando que Lucas foi aquele que acompanhou o apóstolo Paulo durante o seu ministério, durante as suas viagens missionárias. Devemos ainda falar aqui nessa primeira lição, cujo texto áureo diz: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A verdade prática, segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Aqui está o princípio, o texto áureo e a verdade prática desta primeira lição, que é uma lição introdutória. Ela vai falar a respeito do mundo do Império Romano na época de Paulo, a questão política, no tópico 2 a questão cultural e no tópico 3 a questão religiosidade. É aí que nós vamos focar um pouco mais no tópico 3, no fechamento da nossa lição. No entanto, o Império Romano, nós sabemos que dos 4 impérios após a queda, após a morte de Alexandre o Grande, o Império Romano foi o que sobressaiu e ficou. O Império Romano governou o mundo e veio depois os Césares, e assim o Império Romano se consolidou, pacificando pela força o mundo de então. E nesta época nasce o Senhor Jesus Cristo. Quando disse Paulo, na plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher, ele encarnou, o Verbo se fez carne, e então começa a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Paulo dizendo na plenitude dos tempos, ou seja, no Kairos de Deus, no tempo exato que Deus assim preparou para que o nosso Salvador viesse ao mundo. Foi nesse período do Império Romano. O Império Romano ele teve muita influência na época, que as rodovias, as malha rodoviária foram estabelecidas e criadas pelos romanos. E os romanos tinham uma característica que, além deles abrirem muitas estradas e construírem pontes, ele acabou encurtando os caminhos. Mas tinha um detalhe, que nas suas
não havia curvas como nós vemos hoje nas rodovias. Geralmente elas eram traçadas em linha reta e quando fazia-se curva era em 90 graus, que fazia, esta é uma curiosidade das construções romanas. E foi nesse tempo que Deus então, que o Senhor Jesus vem ao mundo, e nesse tempo é o tempo que o apóstolo Paulo se levanta. Há que se observar ainda que a cultura, o mundo cultural do período de Paulo, a cultura na época era dominada pela cultura grega, a cultura grega. Alexandre o Grande, ele tinha um pensamento em expandir a cultura grega, dominar o mundo pela cultura. E Roma dominou pela espada. No entanto, os gregos dominaram pela cultura através da sua filosofia. Assim, a cultura grega abrangeu o mundo. E a língua falada em todos os lugares, a língua universal, era a língua grega. E a escrita, o grego koiné. Foi neste grego koiné que foi escrito todo o Novo Testamento, no grego koiné. E onde havia um povo, havia sempre a língua grega, era como é o inglês hoje, onde o inglês é falado em todos os lugares do mundo. Não se sabe a língua materna, a língua mãe, usa-se a língua inglesa, que é a língua universal. E no período de Paulo era a língua grega, era o grego, e Paulo dominava o grego. Paulo dominava o grego. Por outro lado, nós vemos que Paulo, além de dominar o grego, ele falava também o aramaico, a língua oficial do povo hebreu. Ele falava fluentemente o aramaico. Além do grego, falava o aramaico, que era a sua língua mãe, né? E falava também o latim, que era a língua dos romanos, do local do seu nascimento. Para que nós falamos aqui esse detalhe cultural do apóstolo Paulo, temos a questão da cidadania. O apóstolo Paulo, ele nasceu na capital da Cilícia, em Tarso. E o seu nome era Saulo, ou no hebraico, porque ele era da descendência da tribo de Benjamim, como está em Filipenses, no capítulo 3, versículos 4, 5 e 6, nós vamos encontrar ali que Paulo mostra que ele era da linhagem de Israel, hebreu de hebreu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Segundo a lei, ele era fariseu, ele era irrepreensível, segundo os ditames da lei. Paulo mostra que ele tinha essa questão, a sua origem. Ele era da linhagem de Benjamim, ele era Israel, hebreu de hebreu, então ele tinha a sua questão judaica, ele era de uma certa forma, hoje conhecidamente como o povo judeu, né? Então Paulo, ele tinha a sua origem de Israel, ele era hebreu. Mas vamos lá, para que nós falamos esse detalhe, entenda isso, havia a questão da cidadania. O que é a cidadania? Cidadania é o direito que a pessoa tem a compor e a fazer parte de uma nação. E isso é definido em lei. A legislação brasileira, aqui no Brasil, é ius soli, direito do solo. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Nos Estados Unidos da América é ius soli também. Quem nasce nos Estados Unidos tem a nacionalidade americana. Porém, existem outras nações, principalmente da Europa, lá do Oriente, já muda. Já não é ius soli, mas é ius sanguine, ou direito do sangue. O japonês, independente de estar no Japão ou não, ele é considerado japonês. Se ele nasce aqui no Brasil, filho de japonês, ele tem a dupla nacionalidade. A nacionalidade brasileira, que é ius soli, mas também tem a nacionalidade que é ius sanguine, descendência do japonês. Assim também vale para o espanhol, vale para o italiano, que ele tem a sua nacionalidade lá. Para o povo judeu, em qualquer lugar do mundo que nascer um judeu, ele é primeiramente judeu e depois ele faz parte do país aonde ele nasceu, onde ele é nascido.
é ius sanguine, direito de sangue. E no caso de Paulo, nós vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos que existem algumas situações que ele reivindica esta nacionalidade. Primeiramente, nós vamos encontrar naquela passagem no capítulo 16, lá em Filipos, quando ele repreende aquele demônio, aquele espírito de adivinhação daquela jovem, ele é preso e depois os juízes mandam soltá-lo. Quando o juiz manda soltar, então ele diz: não, nós fomos presos, açoitados e presos diante de todos, sendo nós cidadãos romanos, que agora venham eles aqui e nos tirem. Isso aqui, quando fala isso, então os magistrados vêm para soltar a Paulo e a Silas, que eram cidadãos romanos. Por quê? Com base em quê? A chamada lei Lex Valéria. Esta lei Lex Valéria, ela foi criada em 509 a.C., depois ela houve algumas reformações, né? Lex Pórcia 1, Lex Pórcia 2, Lex Pórcia 3, em 195 a.C. e depois 170 e alguma coisa aí antes de Cristo, foram essas reformas desta Lex Valéria. O que era essa Lex Valéria? Essa Lex Valéria, a pessoa, antes de ser açoitado e antes de ser executado, haveria de ser consultado o povo. O magistrado que fizesse isso sem consultar o povo, ele era passivo de morte. E esta lei era a lei que imperava nas arenas dos gladiadores. Quando o gladiador que vencia o seu oponente e antes de dar, às vezes no golpe já matava, mas às vezes a pessoa caía com vida. E quando caía com vida, antes dele dar o golpe mortal, ele esperava para que o imperador então desse o sinal, se matava ou não. E o imperador, antes de dar o sinal para a vida ou para a morte, o povo manifestava. E segunda manifestação do povo era a atitude daquele que definia sobre a vida ou a morte da pessoa. Em tese, a Lex Valéria dava ao povo o direito de decisão sobre o flagelo e até mesmo da morte sobre aquele condenado. E Paulo reivindica isso. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, nós vamos ver outra vez que Paulo ele foi amarrado e ia ser açoitado. E ele então novamente ele reivindica essa questão da lei Lex Valéria. Ele fala: eu sou um cidadão romano e vocês não podem me acusar assim sem julgamento. E então levado ao comandante, o comandante vem ali até os carrascos, os executores da ordem, e fala para Paulo: eu também tenho cidadão romano por alta soma de dinheiro. Aí Paulo diz: mas eu sou romano não porque comprei, mas porque eu sou de nascimento. Então, o direito dele era de nascimento, direito romano, tá? Ius soli. E ele reivindicou então a aplicação da lei romana para si, que lhe beneficiava. E também esta lei romana lhe beneficiava a recorrer para César. Tanto é que quando ele fica preso em Jerusalém, fica ali mantido vários tempos na cadeia, ele apela para César e é levado então a Roma. Isso valendo-se da sua cidadania. Outro ponto que nós vamos encontrar em Paulo é a questão do seu nome. O seu nome em hebraico era Shaul, que é o mesmo que Saul, aportuguesando, né? na nossa língua portuguesa. Era Shaul. E Shaul quer dizer, no hebraico, ele quer dizer grande. Mas esse nome Shaul é o mesmo que Saulo, ou em romano. A portuguesa, trazendo para o latim, era Paulo. E Paulo no latim quer dizer pequeno. Não foi Deus quem mudou o nome de Saulo para Paulo, como muitos pensam. Não foi. Paulo ele poderia tanto ser chamado de Saulo, tanto é que em Atos dos Apóstolos ele vai até o capítulo 13 sendo chamado de Saulo. Jesus, quando fala com ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Em outras palavras, Shaul, Shaul,
por que me persegue? Então o Senhor falou na língua mãe do apóstolo Paulo. E por fim, ele ouve a voz de Deus, entende que é Jesus falando com ele, e ele então, sente ali a conversão. E quando o Senhor Jesus fala com Ananias, ele fala a respeito de Saulo. Ele fala de Saulo. Ele não usa o seu nome romano. Agora no capítulo 13, quando ele vai, que o Espírito Santo fala ali, apartai-me a Barnabé e a Saulo para Saulo, de novo, que eu os tenho chamado, foi o Espírito Santo. E quando ele sai para a viagem missionária, então nós vemos ali que ele, que também por ser cidadão romano, o nome dele, correspondente Shaul em hebraico, era Paulo em romano. E ele passa então a adotar o nome romano, Paulo, até porque muitos ainda falam umas aplicações, porque quer dizer pequeno, mas a verdade é que o nome romano lhe abria as portas para os gentios, aonde ele chegasse para pregar com o nome romano. Era muito mais fácil ser aceito do que o povo judeu. Tanto é que ele foi chamado o apóstolo dos gentios. E é o tema da nossa revista, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios. Ele foi chamado para os gentios. Então esta é a questão cultural de Paulo. E Paulo, por assim dizer, quando foi que Paulo nasce? Agora nós vamos entrar na questão religiosa. Paulo, ele nasceu, não há uma data prevista do seu nascimento, não há como dizer que ele nasceu aqui ou ali, nesta ou naquela data, mas há uma referência que Paulo nasceu por volta do ano 5 a.C., ou seja, ele foi contemporâneo com o nascimento de Jesus. E aqui nós podemos estabelecer um paralelo. Lá, em Belém da Judéia, nascia um homem, uma criança, que ela foi anunciada por anjos. Houve um movimento espiritual. Os anjos desciam, falou com Zacarias. O anjo desceu, falou com Maria. O anjo desceu, falou com José em sonhos. E ali os anjos desceu na corte angelical e louvou a Deus ali diante dos pastores, anunciando o nascimento do Senhor Jesus Cristo, lá numa manjedoura entre os animais, de um casal simples, de um casal humilde, porque a lei dizia que a oferta do pobre era 2 pombinhos, e esta foi a oferta que José e Maria levou por ocasião do nascimento do Senhor Jesus. Eles não eram ricos, eles não tinham grandes fazendas, tanto é que a sua oferta foi da família pobre, quando ele leva o Senhor para ser circuncidado e apresentado no templo. Nesta época, nasce lá em Tarso, capital da Cilícia, uma família abastada. Uma família abastada, nascia quem? Nascia o garoto Shaul, ou em romano, na língua latina, Paulo. Ele nasce, esse jovem Shaul, e esse jovem Shaul foi educado pelos pais, que fazia parte do rabinato lá, dos grandes lá, dos fariseus, dos ensinadores, daqueles que dominavam a escrita, a fala, que dominava toda a questão cultural e religiosa do povo de Israel. E essa família cria e prepara esse jovem para que ele viesse a ser um rabino. Aos 12 anos ele é levado para o Bar Mitzvah, e ali ele faz aquele ritual, e ele fica então aos cuidados de Gamaliel, para ser ele transformado então num dos mestres e rabinos, e quiçá o integrante do Sinédrio, um futuro integrante do Sinédrio. E ali este jovem, ele é formado, ele é forjado pelas melhores escolas, pelo melhor ensinador, que era Gamaliel, pelas melhores formas culturais de ensino, ele foi forjado. Na mesma ocasião em que esse um estava aqui, sendo formado pelos cátedros, nós vemos que o outro estava lá em Belém da Judéia, em Belém de Judá. Eles estavam ali. Quem? O Senhor Jesus, que aos 12 anos, como relata Lucas no seu evangelho, ele vai a Jerusalém. E lá, pelo que entende-se, ele não participou do Bar Mitzvah, mas o que dá a entender é que nesse dia ele começa então a conversar com os doutores e os mestres da lei,
começa a conversar. 3 dias de volta de caminho, os pais percebem que o menino não estava entre a caravana, e eles voltam para Jerusalém e encontram então o menino Jesus com 12 anos entre os doutores, perguntando e respondendo pergunta, e todos estavam admirados da sua sabedoria, do seu conhecimento. E a sua mãe pergunta: não sabia que eu e seu pai estávamos preocupados contigo? Ele diz: e vós esqueceste também que era necessário eu cuidar das coisas do meu pai? E ela guardava isso no seu coração. Um estava sendo formado na escola e outro estava sendo formado pelo Espírito Santo de Deus, trabalhando na carpintaria do seu pai. E ali os anos passam. Aos 30 anos, este carpinteiro de Nazaré, o que acontece? Ele se apresenta ao mundo, é batizado por João lá no Rio Jordão. Aí ele se apresenta para o mundo e as pessoas falam: mas quem é este que ensina? Porque o outro garoto, Saulo, estava aos pés de Gamaliel, ensinando, aprendendo e usando a teoria do ensino. Agora esse mestre da Galileia estava vivendo e ensinando a prática do ensino judaico. Muitos vivem na teoria, aprendem a teoria, mas o Senhor Jesus, ele aprendeu a prática, ele ensinou a prática, viveu a prática e transformou o mundo com a sua prática no amor, no verdadeiro e genuíno amor de Deus. Nesse tempo religioso, quando Paulo, então ele se levanta e vê essa questão religiosa, quem era este que levanta e morre e é ressuscitado? Quem é esse? E Paulo então começa a perseguir, porque para Paulo, o que era o judaísmo? Não existia uma outra forma de adorar a Deus, de servir a Deus fora do judaísmo. Então Paulo, ele começa a ver que alguma coisa estava errada. E ele então se posiciona, como veremos na próxima lição, a situação de Paulo, onde nós estaremos aprendendo Saulo de Tarso, o perseguidor. Ele vê que aquele rabino da Galileia, que não tinha formação alguma, mudou e transformou o mundo, e havia agora muitos seguidores, e ele, formado aos pés de Gamaliel, que embora seja idades parecidas, ele vê que alguma coisa não estava batendo, que algo estava acontecendo fora do ponto. Este foi o mundo do apóstolo Paulo antes dele se apresentar e entrar para a história. Ainda no mundo do anonimato, ele sabia e já estava criando este conflito, onde o Senhor tinha um propósito para fazer na vida de Paulo. Aqui está o princípio, essa introdução do que nós vamos aprender no curso desse trimestre. Que Deus os abençoe, que Deus vos guarde e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.